gravando, ok? Então, temos então a lista que foi entregue, que a gente vai corrigir hoje, e a segunda lista que vai ser, Demande à Sébastien combien on dit. il m'a dit déjà, a entregar até terça-feira. Sebastião já disse que ia organizar as listas. Você sabe dizer quantas listas foram entregues da primeira lista, Sebastião? Vou só olhar aqui rapidinho, professora. Ok, bom, enquanto isso, vamos lá. Então, eu vou... Talvez tenha alguns que vão achar um pouquinho devagar, mas a gente tem que pensar nos estudantes que têm algumas dificuldades, ok? E essa parte realmente de formal, que é sobre as ondas, então deveria ser uma revisão de Física 2. Física 2 pode ter sido faz tempo para alguns, ou não entenderam muito bem, então é o momento de colocar as coisas bem em ordem, ok? Então, temos uma onda cuja expressão é... então, a grandeza é x, ok? Então, qualquer que seja essa grandeza. E depende da posição z do tempo t. É uma onda harmônica, ok? Que é escrita como x0 cosseno de kz menos ômega t, ok? Kz menos ômega t é a fase, então, dessa onda. E a gente pergunta... A primeira pergunta é em que direção se propaga essa onda, ok? Aí vocês podem ter decorado o que se é menos e tal, se é mais e tal, mas pensem um pouquinho porque tem a segunda parte da questão que é de explicar, ok? E obviamente dizer que é porque é um sinal negativo, então é em tal sentido, não é uma boa explicação. Vocês têm que entender por que vocês vão dizer, bom, então vamos lá, qual é a direção de propagação dessa onda? Alguém pode falar? Na direção do Z. Do Z o quê? Positivo, negativo? Sim. Ela está, ok? Ela está se propagando na direção Z, tá certo? Essa aqui é uma onda unidimensional aqui na direção Z e ela está se propagando na direção do eixo Z. Aí o que a gente quer saber aqui está escrito direção em português, a gente especifica o sentido, né? Então o sentido é no sentido dos Z positivos ou dos Z negativos, ok? Então aqui é dos Z positivos. Por quê? Ok? Eu vou colocar aqui a primeira explicação. Na verdade, a primeira, eu não sei se eu fiz aqui, não fiz. Vocês lembram que vocês calcularam na aula a velocidade de fase, ok? Então, a velocidade de fase, você segue, essa aqui é uma onda harmônica, então você tem, deixa eu ver aqui se eu desenho, vai ser meio feio assim, ok? Tá muito ruim, ok? Essa aqui é minha onda, ok? Então, eu vou colocar aqui um eixo, tá certo? E esse eixo, por exemplo, pode ser Z, por exemplo, ok? Eu tenho alguma coisa semelhante em função do tempo, ok? E esse aqui é X, ok? Então, se você pegar em função de Z, você está olhando, vamos dizer que essa aqui é uma corda, por exemplo, ok? Aí cada ponto desse, então, corresponde a uma fase. X0 é o mesmo para todo mundo, né? Então, você pega aqui tem uma fase, aqui tem uma fase, aqui tem uma fase, porque tem um valor diferente de cosseno de Kz menos ômega t, porque tem um valor diferente de Kz menos ômega t, ok? Então, se você pegar a crista, por exemplo, um ponto que está aqui, qual vai ser a velocidade de deslocamento dessa crista, ok? E aí vocês viram que para manter isso daqui constante, essa fase constante, ok? Então, eu vou ter que dizer que Kz menos ômega t é constante, ok? Isso quer dizer que quando eu vou derivar essa aqui, ok? D sobre dt de Kz menos ômega t, ok? Vai ser igual a zero, né? Se eu mantiver essa fase constante, porque esse ponto aqui vai se deslocar, ok? Seria melhor aqui, talvez, em função do tempo, ok? Vou seguir uma... Ok?
tanto faz, na verdade. E aí, você vai ter, você mantém essa aqui constante, então quer dizer que K, quando eu vou derivar essa aqui em função do tempo, vai ser K, dz sobre dt é a própria velocidade, ok? E aí vou derivar, vai ser menos ômega igual a zero, ok? E aí vocês reencontram que V é igual a ômega sobre K, ok? Só que aqui é menos, então se eu colocar aqui mais ômega t, então aqui eu vou ter mais ômega t, e aqui eu vou ter menos o mais, tá certo? Então aqui vocês podem ver que V vai ser no sentido positivo do Z ou no sentido negativo, dependendo desse sinal que tem aqui, ou seja, dependendo desse sinal que tem aqui, tá certo? Então, no caso, quando é menos, você tem V é igual a mais ômega sobre K, tá certo? E quando aqui tem o sinal mais, ok? Você tem o sinal menos ômega sobre K, ok? Cuidado que aqui, se tiver um menos aqui, o que conta é o sinal relativo, obviamente, ok? Então, eu vou passar aqui a segunda explicação, ok? Então, aqui a resposta é que a onda se propaga no sentido dos Z positivos. Outra maneira que vocês podem usar é que quando vocês querem manter constante essa fase, Kz menos ômega t, ok? Para calcular a velocidade, o tempo ele passa, o tempo ele vai no sentido positivo, ele aumenta. Então, se você quiser manter essa fase constante aumentando o tempo, obviamente você tem que aumentar o Z, né? Porque se o Z diminuir ou ficar constante, essa aqui vai diminuir essa quantidade. Então, se você quiser manter isso aqui constante, se você aumentar isso aqui, você tem que aumentar na mesma medida isso daqui, tá certo? Então, se você tem T aumenta, isso quer dizer que você aumenta o Z, tá certo? Então, isso são duas maneiras de você fixar, ok? Essa direção, esse sentido de propagação de uma onda em uma dimensão, ok? Então, de novo, essa mesma equação, e a gente pergunta para escrever aqui os valores de x no ponto zero, ok? Aqui é x de z igual a zero e t, tá certo? Nos seguintes tempos, ok? A gente tem que fixar um ponto, porque dependendo da posição, vai ter os valores, ok? Então, obviamente que vocês podem fazer da maneira pedestre, ou seja, colocar aqui, você vai ter x de zero e de t vai ser igual a x0 cosseno de menos ômega t, ok? Já que z é igual a zero. E aí é só substituir aqui o tempo e colocar aqui o valor, tá certo? Então, é isso que está sendo feito aqui, ok? Então, você t igual a zero, x de 0, 0, aí quando você coloca, cosseno de 0 é 1, então vai ser x0, aí você coloca x0, ok? T igual a π sobre 2 ômega, você substitui aqui, cosseno de menos ômega, π sobre 2 ômega, aí você tem cosseno de menos π sobre 2, é 0, aí você bota 0, e etc. Você coloca. Outra maneira de fazer isso, ok? Esses valores aqui do tempo não são quaisquer, ok? Então, você pode ver que, por exemplo, no tempo t igual a 0, você tem x0. Então, no ponto z igual a 0, desculpa, no tempo t igual a 0, a onda ela está no seu máximo x0, ok? E aí, quando é que ela vai voltar a ter essa posição máxima? Vai ser temporalmente, né? Quando? Vai ser quando passar um tempo. Qual é esse tempo que vai passar? Para ela voltar a ficar na posição máxima. Período. É o que a gente chama de período, né? Então, se inicialmente ela está em cima, ou seja, inicialmente ela está para z igual a 0, ok? Ela está no tempo t igual a 0, ela está em x igual a 0, x igual a x0 no máximo, ok? Então, a gente vê, já que a gente preencheu essa coluna, a gente pode dizer, pronto, essa aqui vai ser no período. Quando é que ela vai estar em menos x0? Qual é a diferença temporal entre esses dois valores para x? Mais x0 para menos x0, em termos de período. É um período, é um quarto de período, é o quê? É meio, né? 2. É t sobre 2, ok? Porque aí você vê aqui, você tem t sobre 2, e aqui você tem mais um t sobre 2, o x é t. E aí você reencontra o mesmo valor, tá certo? Então, t
é igual a 2π sobre ômega, exatamente, tá certo? Então, aqui você tem 0 e aqui você tem t. Aqui você tem t sobre 2, aqui t sobre 4 e aqui 3t sobre 4, ok? Para ver que não são valores quaisquer. O que eu fiz aqui, né? T igual a 0. Aqui você vê que quando t é igual a π sobre 2 ômega aqui, é t sobre 4. Então, ele passa em 1/4 de período, ele passa do máximo a 0. Depois, em mais 1/4 de período, ele passa de 0 ao mínimo. Depois, mais 1/4, ele passa do mínimo a 0. E depois, mais 1/4, ele passa de 0 ao máximo, e etc. Ok? Ok. A questão seguinte é para fazer um gráfico, então ainda, isso é muito importante, ok? Vocês têm que fazer essas questões, ok? Com figuras, com gráficos, porque é assim que vocês vão realmente entender o significado de cada variável, ok? De cada valor que está, as variáveis e os parâmetros, ok? Então, você tem aqui essa função, ok? Que é essa mesma onda que a gente vem estudando, ok? X0 cosseno de kz menos ômega t. E aí a gente agora quer fazer um gráfico de x numa posição qualquer z, ok? No tempo t igual a 0. Então, por exemplo, se for uma corda, então x for a amplitude, né, do deslocamento da corda vertical, então seria uma fotografia, né? Você faz uma fotografia, você fixa o tempo, você diz que essa aqui é t igual a 0, e aí você vê a sua senoide, ok? E a gente quer desenhar fazer essa fotografia, desenhar entre a posição que a gente chama de z igual a 0 na corda e uma posição z que está em essa posição inicial mais 4π sobre k, ok? Aí esse 4π sobre k é meio inconveniente, ok? O que é esse 4π sobre k? A gente gosta de que quando é um gráfico temporal, aqui vai ser espacial, né? Então, deixa eu ver onde que está aqui. Então, você tem 4π sobre k. Eu quero saber como é em termos de... Qual é a escala espacial da minha onda? É o comprimento de onda, né? Aí eu vou escrever aqui que é 4π. E k é o quê? K é 2π sobre lambda. Então, 2π sobre lambda, ok? Então, vai ser 4π. Aí o π sai. Aqui vai ter 2 lambda, né? Ok? Então, a gente quer fazer um gráfico, ok? Entre 0 e 2 lambda. Então, a gente vai ter 2 comprimentos de onda completos, tá certo? Aqui eu não fiz, a gente vai preencher aqui. Então, aqui é z, realmente essa aqui é z igual a 0, ok? Eu sei que vai ser assim, por quê? Porque eu sei que z igual a 0, t igual a 0, a gente já calculou, e a gente verifica aqui, é máximo, não é? Quando z igual a 0 e t igual a 0, cosseno de 0 é 1. Então, aqui a gente tem x0, né? Ok? E aqui a gente tem menos x0, ok? Então, como vai ser aqui? Eu sei que entre esse ponto e esse daqui, qual é a distância aqui? É lambda, né? E entre esse daqui, deixa eu tirar esse negócio aqui. Entre esse e esse, a gente tem outro lambda, não é isso? Então, e aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho lambda sobre 2. Ok? Ele sai da área. Shit. Ele não vai, eu vou ter que escrever mais. Eu vou escrever aqui no meio. Ok? Aqui. Aqui é 0. Aqui é lambda sobre 2. Aqui é o quê? Aqui é 3 lambda sobre 2. Não, desculpa, é lambda. Desculpa.
é lambda. Ok? Aqui é 3 lambda sobre 2. Ok? E aqui é 2 lambda. Ok? E aí vocês podem colocar essa aqui, como a gente pediu aqui, entre z igual a 0 e 4π sobre k. Então, essa aqui é 4π sobre k. Verifiquem que é a mesma coisa, escrever 4π sobre k e 2 lambda. A gente acabou de fazer isso aqui, ok? Essa aqui, então, no meio aqui vai ser a metade, então vai ser 2π sobre k, ok? Aqui vai ser π sobre k e aqui vai ser 3π sobre k, ok? Então, se acostumem a manipular essas coisas, é bom. É isso, a gente tem o nosso gráfico, ok? Perguntas? Ok. E agora a gente tem um novo, é uma onda diferente, ok? Porque não é essa que a gente estava estudando antes, né? Porque essa aqui tinha essa forma x0 cosseno de kz menos ômega t. E em z igual a 0, t igual a 0, por exemplo, ela era máxima, né? Tinha o valor máximo. Aqui, a gente tem que, vamos dizer que é uma função x de z e de t, e para z igual a 0 e t igual a 0, aqui, ok? Ela não é mais máxima, ela é nula, ok? Então, e não é a mesma, porque aqui aqui é 5, lá era x0, então seria esse aqui, por exemplo, com x igual a 5, a unidade é, ok? Se x é um deslocamento espacial, pode ser 5 centímetros ou 5 milímetros. Se é um campo elétrico, pode ser 5 volts por metro, pode ser qualquer coisa que está oscilando, ok? Então, é 5 unidades dessa grandeza x, ok? E aqui o tempo está em segundo, ok? Então, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem 4 segundos, 8 segundos, o que permite calcular o período. Quanto é o período aqui? E 4. É 4 segundos, ok? Deixa eu colocar aqui. Então, aqui a gente tem o que está escrito aqui, né? 4. Então, aqui entre o 0 e aqui, essa aqui é t. Essa aqui é t, ok? É igual a 4 segundos, ok? Então, a gente vai escrever aqui x, ok? Eu vou escrever x para 0, ok? Que é essa posição aqui, para z igual a 0, t, ok? Igual. Então, eu vou ter aqui a amplitude. Então, eu vou escrever aqui x0, depois a gente vê. E aqui eu posso escrever cosseno ou seno. Aí, tanto faz, né? Eu posso escrever aqui um seno, um cosseno. Aqui, para variar um pouquinho, eu vou botar um seno. E também porque fica simples, porque em t igual a 0, realmente vai ser 0, tá certo? Mas vocês podem colocar um cosseno, ok? Mas eu vou botar um seno, ok? Qual é a diferença entre colocar um seno e um cosseno? É uma defasagem entre os dois, ok? Vocês lembram que eles estão defasados de π sobre 2, ok? Que é quando o cosseno é máximo, o mínimo, o seno é nulo. Quando o seno é máximo, o mínimo, o cosseno é nulo, ok? Então, a gente chama isso de quadratura de fase, ok? Então, seno, e aqui eu vou colocar. Então, a parte espacial não vou colocar, então aqui eu vou colocar ômega t, ok? Eu vou colocar aqui um φ, tá? Aqui não tem um kz, porque eu coloquei 0, tá? Então, quanto vale a amplitude? x0 igual a... Quanto vale? 5. 5. 5. Ok? 5. 5, ok? Aqui a gente não tem unidade, então é 5 da unidade de x, ok? Ômega. Quanto vale ômega? Ômega é 2π sobre o período. Então dá 1 meio do... É 2π sobre o período, ok? É igual a 2π radiano sobre 4 segundos, ok? Então, vai ser igual a π sobre 2. E a unidade é radiano por segundo, ok? Radiano por segundo, tá certo? Π sobre 2. Vocês podem deixar assim, ok? Ok, eu sei que vocês podem colocar 3,14 dividido por 2, mas eu gosto de deixar, porque aí é... Então, e φ, quanto é φ? É 0. Φ é 0. Φ igual a 0, por quê?
que ela usou o seno. Ok? Φ igual a zero, porque quando eu faço t igual a zero, ok? X de zero é igual a x0 seno de ômega t mais φ, seno de φ, se eu não sei quanto é. Então, essa aqui é a expressão, e eu sei também que é igual a zero. Então, seno de φ igual a zero quer dizer que φ é igual a zero, ok? Então, a gente escreve aqui a expressão que x de 0 de t é igual a 5 seno Rita. O que ele está fazendo aqui? Tem uma função que eu não desativei aqui, que é seno de ômega t, que é πt sobre 2. Okay? Pronto. Agora eu tenho outra pergunta para vocês, ok? Que é essa. Ok, então essa aqui está a resposta. Como que eu faço para tirar essa? Ah, saiu. Eu tenho essa pergunta que é bem parecida, ok? Mas que é essa? Qual é a diferença entre essa e essa daqui? Bom, o valor da amplitude muda, ok? Aqui é 5 sem unidade, aqui é 3 com unidades, ok? O período também deve ser diferente e tudo, mas basicamente o exercício é o mesmo, tá certo? Então a gente vai refazer. Deixa eu ver aqui se eu posso. Pen and touch. Não, eu vou tentar continuar assim, o problema é que minha mão tá. Ok, então vamos lá, vamos calcular o período. O período. A gente precisa calcular o período a partir dessa figura aqui. Quanto é o período? O período é 10. 10 segundos, ok? Então a gente já sabe que vai calcular ômega. 2π sobre Pi t sobre 10. é igual a 2π sobre 10 Pi segundos. sobre 5. E aqui vou botar a unidade radiana, ok? Então vai ser π sobre 5 radiano por segundo, ok? Eu estou insistindo um pouquinho sobre essa coisa das unidades. Eu sou muito exigente com as unidades, ok? Aqui é simples, mas eu vou falar depois um pouquinho mais, ok? Então, ômega, então vamos lá. A gente tem aqui x, aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou escrever um seno, tá? Seno de ômega t mais φ, ok? Então, da mesma maneira, quando t é igual a zero, então a gente sabe que φ vai ser igual a zero, tá certo? Pelas mesmas razões que antes, porque quando t é igual a zero, ok? É igual a zero, tá certo? Se eu tivesse colocado um cosseno, eu teria um π sobre 2 aparecendo, tá? Então, φ igual a zero. Professor, Sim. mas nesse caso aí agora Mas vai φ ter não que é ser igual a zero. negativo. Φ não é igual a zero. Desculpe. Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui tem uma diferença, que é qual? Exatamente, ok? Vamos lá. Φ é igual, eu disse que φ era igual a zero, mas na verdade não é, tá certo? Então, o ômega a gente já calculou, então é só substituir, mas φ é o quê? A gente tem que, quando t é igual a zero, aqui é muito importante, ok? T é igual a zero, a gente tem que x é igual a x0 seno de φ, ok? E aí, eu fui muito rapidamente antes, porque era a resposta certa, mas aqui a gente diz que é igual a zero, então a gente tem que seno de φ é igual a zero, tá certo? Só que tem duas maneiras de ter seno de φ igual a zero, tá? Então, a gente tem φ igual a zero, como a gente fez, Φ igual a π. e φ igual a π, tá certo? Quando φ igual a π, okay, se eu fizer aqui o círculo trigonométrico, então aqui é zero, ok? Então, seno, que é a projeção desse ângulo aqui sobre esse eixo, aqui, ok? É zero, e π também. Então, seno de π é igual a zero. Então, por que que aqui a gente vai... por que que a gente vai escolher esse daqui, tá certo?
Para o tempo t igual a 0, está correto, tá certo? Deixa eu ver aqui. Por que eu vou escolher o segundo? Pronto, eu fiz aqui, eu vou colocar, ok? Então, você tem aqui que seno igual a 0, você tem θ igual a 0, o θ igual a π, ok? Então, se você fizer, por exemplo, se a gente pegar aqui t igual a 0, não fica tão simples. A gente pega, por exemplo, t igual, a melhor maneira de fazer isso aqui é, eu vou voltar aqui, ok? Então, a gente colocou aqui, pode ser uma dessas duas. Então, a gente não consegue, somente com esse ponto aqui, definir qual é. A gente tem duas soluções. Ou a gente calcula a derivada, porque aqui a derivada é negativa, enquanto que no caso anterior ela é positiva, tá certo? Ou então a gente calcula para, por exemplo, t igual a... ok, vou pegar aqui, por exemplo, ok? T igual a 2,5 segundos, ok? Que é igual a t sobre 4. Esse aqui é metade, ok? Igual a t sobre 4, tá certo? Então, em t igual a 2,5 segundos, ok? Eu escrevo que x é igual a x0 seno de... Então, a gente tem o ômega, ok? Que a gente sabe o valor, ok? E aí, o tempo, eu vou multiplicar aqui t igual a t sobre 4 mais φ, ok? É igual a menos x0, tá certo? Nesse tempo aqui, Sim, é menos x0, sim. ok? Então, isso quer dizer que esse aqui é igual a menos 1, ok? Então, ômega t sobre 4, ômega t sobre 4 mais φ é igual a menos 1. Então, a gente tem que ômega é 2π sobre t, ok? Vezes t sobre 4 é igual a mais φ, né? Porque eu vou passar do outro lado. Desculpa. Puxa. Besteira, eu fiz aqui. Eu vou deixar aqui. Mais φ é igual a 1 menos 1. É isso? É. Então, aqui a gente tem o t sai, 2π sobre 4 vai ser π sobre 2. Ele não vai aqui embaixo. π sobre 2 aqui, né? π sobre 2 mais φ. Ah, tem algum erro aqui. Porque a fase é para ser igual a menos π sobre 2, né? Em vez de ser menos 1. Ah, sim, eu peguei o seno, desculpa. O seno é igual a menos 1, tá certo. Então, essa aqui é... o seno é menos 1, tá certo, ok. Aqui tá errado, aqui. Ok? Então, essa aqui é menos π sobre 2, ok? Seno desse aqui é menos π sobre 2, ok? Então, π sobre 2 mais φ é igual a menos π sobre 2. Então, φ é igual a π, ok? Então, você tem a sua solução aqui, que é... Então, você tem... Quando vocês vão decidir uma fase, vocês sabem que quando vocês vão calcular uma função trigonométrica, o seno, o cosseno, então tem... para um ângulo, seno, cosseno, só tem um valor, ok? Mas quando você tem um ângulo, você tem o valor do seno, você vai tirar de uma certa maneira a função arcseno ou arcosseno, você sempre tem duas possibilidades, e aí você tem que... A gente vai reencontrar esse caso daqui a pouco, tá certo? Então, aqui a nossa função é x0, 3 centímetros, seno de π sobre 5, esse aqui é ômega, π sobre 5, ok? Mais φ aqui é Professora, π, uma sim? dúvida. Pode O falar. termo não precisa mostrar, colocar nessa equação o termo com o número de onda? Sim, não, é porque aqui, deixa eu ver, foi um pouquinho, y de 0t, tá? O que a gente colocou. Então, na verdade, seria y, ok? De
é z igual a zero, zt é igual a y0, ok? Ah, eu que chamei de x, mas na verdade é y, ok? 3 centímetros, seno de k, z mais π sobre 5t mais π, ok? É porque aqui é z diferente de zero, tá bom? É porque Ok, tudo que a gente obrigado. fez aqui foi para um ponto particular, ok? Ok. É verdade. Inclusive, eu tenho que corrigir aqui, mas como está a gente um pouquinho rápido, ok? Segundo exercício, ok, você tem uma função, ok, U, ok, uma certa grandeza que está oscilando na direção que se propaga na direção dos x, aqui a direção dos x positivos ou negativos. Agora x Negativo. É x negativo, tá certo? Porque a fase aqui é kx, aí tem essa constante de fase, tá certo? Mas a velocidade de fase aqui, ela vai ser menos ômega sobre k, ok? Então, vai ser no sentido dos x negativos, ok? E, bom, tem essa informação aqui que a gente pega diretamente. E a gente quer saber o atraso temporal que corresponde à diferença de fase π sobre 4. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essa onda, quando ela se propaga, ok? Então, ela vai defasando, ok? Tanto espacialmente quanto temporalmente, ok? Porque ela tem, na fase, ela tem essa dependência, ok? Espacial e temporal, ok? Então, tudo isso é a fase, tá certo? Então, você vai mudar a fase. Essa aqui é uma constante de fase, ok? Então, como é que vai ter uma defasagem? Vai ser U porque X está variando, U porque T está variando, ok? Então, você vai ter a fase, vou chamar aqui espacial, por exemplo, ok? Vou escrever de kx, ok? E vou escrever aqui uma fase temporal, ok? Que é ômega t, tá certo? Então, quando o x varia, a fase espacial varia, e então toda a fase varia, e também as duas não podem mudar independentemente uma da outra, porque a velocidade é constante, v tem um valor, ok? Então, se você mudar essa, você tem que mudar essa. Ok? Mas a gente quer saber aqui o atraso temporal, ok? Correspondendo à diferença de fase π sobre 4. Então, esse atraso temporal, ou seja, se você tiver duas ondas, ok? Você tem uma onda assim, ok? E aí você tem outra que vai ser a mesma, mas ela vai ser deslocada, ok? Tá meio ruim, ok? Ok? Então elas têm a mesmo período, tudo igual, só que você tem aqui uma defasagem, ok? Delta t, ok? Um atraso temporal, delta t, e a gente quer calcular esse atraso temporal para que a diferença de fase seja π sobre 4, ok? Aqui esse eixo é t, aqui a gente tem um delta t. Então, qual é a defasagem? Qual é o atraso temporal para que a defasagem φ, que eu posso chamar de φt, ok? Que é igual a ômega delta t, no caso aqui, tá certo? Você escreve delta, seja igual a π sobre 4. Vocês estão entendendo? É só uma questão de, ok? Você muda o tempo, muda a fase. Então, uma defasagem, um atraso temporal delta t vai corresponder a uma defasagem de π sobre 4. Então, uma vez que você escreveu essa aqui, aí fica muito simples, ok? Determinar. Então, você tem que delta t vai ser igual a π sobre 4 ômega, ok? Vai ser igual a π sobre 4 ômega é 2π sobre t, ok? Então, vai ser igual a t sobre 8, ok? T sobre 8. Esse delta t. Professora, Sim. eu só não entendi o começo, a expressão φt igual a ômega t, não entendi direito. Como é que ela surgiu? Não, porque você tem aqui a fase, ok? Vou chamar essa fase aqui. Essa fase, ela é constituída de três termos, tá certo? Dois que vão variar, inclusive você entende que eles não vão variar. Você não pode variar essa aqui independentemente dessa, ok? Se você mudar essa, você muda essa, porque eles estão relacionados através da velocidade de fase, ok?
uma onda é assim, você tem uma relação entre isso e isso, ok? Então, ela pode variar espacialmente, ok? Você tem também uma defasagem temporal, ok? E você tem essa constante de fase, tá certo? Você tem esses três termos, tá claro? Ok? Sim. Contribuindo para a fase. E aí você pega o seno dessa fase e aí você tem o valor aqui da sua função, tá certo? Então, você tem essa defasagem. Por exemplo, quando a gente vai usar bastante essa daqui, particularmente quando a gente for fazer interferências, ok? Você vai ter duas ondas, ok? Vamos dizer que você tem uma onda, ok? Aqui, ok? Você tem duas fontes, ok? Que estão no mesmo lugar, e aí tem uma onda, ela vai nessa direção aqui, e essa vai nessa direção aqui. E aí você vai, ok? E tem um momento que você vai recombinar as duas, ok? Essa aqui, ela foi fazer um comprimento grande, e esse daqui, ele foi, por exemplo, diretamente aqui. Bom, tá meio ruim meu desenho. Eu vou refazer aqui para ficar mais claro, ok? Então, você tem duas ondas, ok? Que vêm da mesma fonte. Então, inicialmente, nesse ponto, elas estão em fase, e aqui, por exemplo, essa aqui vai diretamente, ok? Então, aqui elas têm a mesma fase, mas você vê que essa aqui, o Kx, quando elas vão ser recombinadas aqui, o Kx desse daqui é maior do que o Kx desse, porque ela percorreu uma distância menor, essa daqui, do que essa, tá certo? Então, aqui você vai ter uma defasagem, ok? Kx dessa daqui menos x dessa daqui, tá certo? Tá ok? Ok. Então, você tem o Kx, ômega t também. O que é que pode ser uma defasagem temporal? Você tem duas fontes aqui, por exemplo, ok? E elas podem estar defasadas, ok? Temporalmente, por exemplo, você faz pode ser duas cordas, ok? Que você vai fazer, só que elas têm a mesma frequência, só que você vai começar a mesma sequência aqui, mas um certo tempo depois. Então, elas vão estar, essa aqui você faz, ok? E num tempo, essa aqui, por exemplo, vai ser em oposição de fase, por exemplo, ok? Então, temporalmente, quando você começou aqui, ok? Você esperou essa onda estar aqui, por exemplo, para começar aqui. Você tem uma defasagem temporal, ok? Eu acho que fica mais claro com exemplos depois, tá? Então, você tem essas duas contribuições. Aí a gente quer saber se você tem duas ondas justamente com atraso temporal, que seria o caso desta, certo? Então, aqui, por exemplo, qual é o atraso temporal entre as duas? Ok? Elas estão em oposição de fase. Qual é a defasagem, ok? Entre duas ondas é π, ok? Π você tem, ok? Π mais um número inteiro de 2π, tá certo? E se elas estão em fase, é uma defasagem de um número inteiro de 2π, ok? Então, é isso que a gente quer saber. Qual é o atraso temporal? Então, o que é o atraso temporal de π não é um atraso temporal. Π é o quê? Π é uma defasagem. Então, você tem, ok? Que calcular o atraso temporal, que coloquei aqui, o atraso temporal ΔT, ok? Para que a defasagem correspondente seja π aqui, π sobre 4 no exercício, tá certo? Então, se você tem um atraso temporal, ΔT, a defasagem você multiplica por ômega. Tá ok? Ok, professor, ficou mais claro agora. Tá certo. Ok. Em termos de unidade, ok, você sempre tem que lembrar que o que tem, todos os termos que estão aqui dentro, ok, compondo a fase, qual é a unidade deles? É dimensional. Essa aqui é seno de alguma coisa, tá certo? É radiano. Radiano, tá certo? Poderia ser grau também, mas a gente aí complica, tá certo? Então, a gente coloca aqui se essa aqui é radiano, então quando você multiplica, K é o quê? 2π radiano sobre lambda. Então, é radiano por metro vezes metro radiano. Aqui, ômega é radiano por segundo, vezes segundo é radiano. E aqui você tem π sobre 4 radianos, tá certo? Então, aqui, se você tem um segundo, aqui você tem que ter radiano por segundo, tá certo? E aí você tem a sua defasagem em segundo. Radiano. ok?
Ok. Então, tá respondido Ok. aqui, tá certo? Uma vez que você escreve isso daqui, eu acho que não tem mais, ok? Atraso temporal, você multiplica pela frequência angular, você tem a defasagem correspondente, tá certo? Aí você encontra que é T sobre 8. Quanto é o período aqui? T é igual a... Ômega sobre 2π sobre ômega. Desculpe, 2π sobre ômega é igual a 2π sobre 10π, né? 10π. 10π 1 então, é sobre igual 5. a 1/5, ok? Então, você vai ter que o seu... não está muito claro aqui. ΔT é igual a T sobre 8, ou seja, 8 sobre 5 segundos, ok? Fiz errado. Ok. Ok, então eu coloquei aqui, é 1 sobre 40, esse aqui. Se eu multiplicar aqui por... tá correto isso? Não sei. Aí ficaria 1 sobre 5 dividido por 8. Aí ficaria 1 sobre 40. Ah, Que sim, o- sim, não é- sim. Aqui tá errado, desculpa. Aqui é porque é T sobre 8, 1 sobre 40, tá certo. Ah, tá. Cheguei. Porra. Nisso? Você vê que é bom ficar atento, né? Porque... Então, vamos lá. ΔT aqui a gente diz que era T sobre 8. E T é 1 sobre 5. Então, dá 1 sobre 40. E a unidade é segundo, tá? Ok. Ok. Aí tem mais ou menos 40. 1 sobre 40, tá certo? Aqui também eu não tá falando do sinal dessa defasagem, se é adiantada ou atrasada. Então, eu fiz aqui um desenhozinho aqui, tá certo? Para mostrar para vocês. Você tem aqui em preto aquela função, né? U, ok? U de 0 e de t. Esse eixo aqui é o tempo em segundos, tá certo? E aí você tem essa curva preta, ok? Que corresponde a essa equação, ok? E aí você tem aqui duas ondas, uma que eu chamei de W+, e outra que eu chamei de W-, e as duas estão defasadas de π sobre 4 em relação a U, tá certo? Só que uma está adiantada e outra está atrasada, tá certo? Então, essa daqui, não dá para ver, mas essa aqui é ômega mais, ou seja, você tem U aqui, né? Kx mais ômega t mais π sobre 4, ok? Então, você bota mais π sobre 4, ou seja, mais π sobre 2, é essa verde aqui, tá certo? E mais π sobre 4 menos π sobre 4, ok? É essa vermelha aqui. Qual é que está adiantada, qual é que está atrasada? Essa aqui é só para, ok, para falar. Não é muito importante, mas aí o que está, por exemplo, em termos de... Ok. Aqui, você vê que, por exemplo, em t igual a 0, essa curva verde, ok? Ela tem um valor que a curva original, U, ela vai ter somente 1 sobre 40 segundos depois, tá certo? Aqui vocês lembram que é ΔT igual a 1 sobre 40 segundos, tá certo? A gente acabou de calcular, tá certo? Que corresponde a uma defasagem de π sobre 4. Então, quem está adiantada aqui, quem está atrasada? A curva preta tá atrasada, né? Isso, ok? Essa ela pega esse valor antes dessa daqui. Então, essa ela está adiantada, tá certo? E aí, com o mesmo raciocínio, essa está atrasada, ok? Ela vai chegar a esse valor, qualquer valor que ela vai ter em um tempo posterior, aqui você vê, ela vai chegar aqui a um tempo que é posterior a esse daqui, tá certo? Pronto, então, é só... Ok, então, rapidamente, aqui, esse terceiro. Bom, esse aqui não é nem física, esse aqui é matemática, então você tem a equivalência, ok, das notações, ok, para ficar claro que você tem... Lembram que esse U aqui, essa onda,
ela é solução da equação de onda. Então, uma das soluções da equação de onda são as ondas harmônicas, ok? E aí vocês podem escrever ela como um cosseno, ou como um seno, ou como uma soma de um cosseno, ok? Com um seno. Tanto faz, ok? E tanto é que aqui a gente escreve ela como uma soma de uma onda que tem uma expressão em cosseno, essa aqui um seno, mas a gente pode escrever ela também como um cosseno. E aí tem outro exercício que a gente poderia escrever como um seno, tá certo? Qual é a diferença entre isso e isso? São os termos que vão entrar aqui na fase. Então, aqui, particularmente, aqui você tem a fase θ, aqui você reencontra ela aqui, só que tem uma constante de fase aqui que a gente quer determinar. Então, essa amplitude C e essa constante de fase aqui, a gente quer calcular, ok? Em função das constantes A e B, tá certo? Então, vocês podem ver que tanto aqui quanto aqui, a gente tem duas constantes. Aqui são A e B, e aqui são C e alfa, ok? Mas são duas maneiras absolutamente equivalentes de descrever a onda, tá certo? E, obviamente, que tem uma relação entre esse conjunto C alfa e o conjunto A e B, tá certo? Então, esse aqui é matemático, ok? Como eu estava na lista, eu acho que vocês fizeram. Então, o mais simples, eu acho, é partir desse daqui, de escrever. Aí você tem aquele... A gente não pede para você saber decorado, ok? Aquelas relações de cosseno de A mais B, seno de A mais B, tudo. Mas, enfim, você faz. Então, U é igual a C cosseno de θ menos alfa, ok? E aí você desenvolve aqui esse cosseno de dois termos, ok? Então, você desenvolve essa fase aqui. Então, cosseno de θ menos alfa é cosseno de θ, cosseno de alfa, mais seno de θ, seno de alfa, ok? E aí, por outro lado, você também escreve esse U como A cosseno de θ mais B seno de θ. Isso é igual a isso aqui, tá certo? Então, qual é o fator de cosseno, de cosseno de θ? É C cosseno de alfa. Então, C cosseno de alfa é igual a, ok? E qual é o fator de seno de θ? É C seno de alfa, ok? E aqui é B. Então, B é igual a C seno de alfa. Aí você faz isso sobre isso, aí fica seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é a tangente, ok? E aí você tem que a tangente de alfa é B sobre A, tá certo? E aí, quando você sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, então, você faz essa aqui, A ao quadrado sobre C ao quadrado, ok? Mais B ao quadrado sobre C ao quadrado, que esse aqui ao quadrado, é igual a 1. E aí você encontra que C, ok? É a raiz quadrada. É mais ou menos, na verdade, a gente aqui fez uma escolha, ok? É importante lembrar que tem duas soluções aqui, né? Eu escolhi a positiva, mas na verdade vale também C igual a menos A ao quadrado mais B ao quadrado. Okay? Então, está aqui a resposta ao primeiro. E depois tem que aplicar para essa função particular. U é igual a menos 3 cosseno de θ mais 3 seno de θ. Ou seja, A é igual a menos 3, B é igual a mais 3. Então, a gente vai calcular C como sendo A ao quadrado mais B ao quadrado. E o alfa, aqui você sempre tem que ter cuidado, ok? Porque o que você tem aqui não é alfa que você calcula a tangente, que só tem uma solução, mas você tem a tangente e você tem que calcular alfa. E, normalmente, tem duas soluções, ok? Para qualquer função arc-cosseno, arc-seno, arc-tangente, ok? Então, tem que escolher a opção correta, tá certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem U igual a menos 3, então eu coloquei A, B. Então, C é trivial, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, vai ser raiz de 18, ou seja, 3 raiz de 2. Ok? E aqui que tem que ter cuidado. A tangente de alfa, é B sobre A, é igual a menos 1, tá certo? B sobre A é igual a menos 1. Então, você tem duas soluções para alfa. É menos π sobre 4 ou 3π sobre 4. Ok? Se eu fizer aqui... Eita. Deixa eu fazer aqui, cara. Ok. Aí você tem um círculo aqui, ok? Então, essa aqui é onde eu vou colocar o valor da tangente, ok? E aqui,
a tangente vai ser igual a menos 1 é aqui. Então, você tem esse ângulo aqui, ok? Menos π sobre 4. E você tem esse daqui, que é 3π sobre 4, ok? Então, qual é? É esse daqui ou esse daqui? Aí é muito simples, porque por que você tem essas duas soluções? Porque depende, você tem 4 quadrantes aqui, tá certo? Então, vai ser US, US. Aqui, o cosseno é positivo, o seno é negativo. Aqui, o cosseno é negativo, o seno é positivo. Qual é o nosso caso? O que é negativo aqui? Por que a gente tem esse sinal menos aqui? Ok? O que é negativo aqui? É o cosseno ou o seno? O cosseno de alfa é igual a sobre C. Então, é negativo, tá certo? E o seno é positivo. Então, qual é o quadrante que o cosseno é positivo e o seno é negativo? Desculpa, é o contrário. O cosseno é negativo e o seno é positivo, é esse daqui, tá certo? Então, alfa é igual a 3π sobre 4. Tá certo? Isso aqui, sempre que vocês vão calcular um ângulo a partir de uma função trigonométrica, você tem que, peraí, tem duas soluções, qual é a correta, tá certo? Então, aqui é isso. Então, a expressão aqui é essa. Ok? Professora, a senhora poderia só repetir essa parte de novo, que eu não consegui entender, não. Do ângulo? Do ângulo, exatamente. Porque a senhora pegou, no caso, o π sobre 3π sobre 4. Isso. Porque o que a gente sabe, na verdade, a tangente de alfa, vocês lembram? A gente chegou a essa conclusão. Na verdade, cosseno de alfa é A sobre C, então eu talvez não preciso, por exemplo, eu vou fazer isso aqui. Cosseno de alfa é igual a quanto? É A sobre C, tá certo? Então, vai ser, se você calcular A sobre C vai ser menos 3 sobre 3 raiz de 2, tá certo? Então, cosseno de alfa, ok. Então, é outra maneira de fazer o exercício, você vai ver, ok? Cosseno de alfa vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 2, tá certo? Ou menos raiz de 2 sobre 2, é a mesma coisa, tá certo? Então, a partir desse aqui, você tem o mesmo problema. Você pode calcular o ângulo alfa, ok? Sabendo que seu cosseno é igual a menos isso aqui. Só que, de novo, você tem... Eu vou refazer um círculozinho aqui, porque o outro está meio... Ok? Então, aqui você tem duas soluções. Eu falei, quando você vai calcular a função inversa de uma função trigonométrica, ok? Você tem duas soluções. Então, quais são os valores de alfa, ok? Que tem esse valor menos raiz de 2 sobre 2. Você tem o cosseno negativo é desse lado, tá certo? Então, você tem esse, ok? Que é 3π sobre 4. Eu raciocino bastante em radianos, mas vocês podem colocar em graus, tá certo? Então, esse aqui é 90 mais 135 graus, tá certo? Então, você tem a primeira solução que é alfa é igual a 3π sobre 4 radianos, ok? O 135 graus, é a mesma coisa, ok? E aí vou escrever aqui, que ele não vai abaixo. Qual é a outra solução que tem esse mesmo... Qual é o cosseno aqui? O cosseno é esse daqui, ok? Menos raiz de 2 sobre 2. Então, tem outro ângulo que tem esse mesmo cosseno aqui. É esse ângulo aqui, tá certo? Então, é esse daqui, tá certo? Então, é quanto? É 3, 4, é 5. Alfa é igual a 5π sobre 4, tá certo? Então, qual dos dois é? Por que eu vou escolher? Eu já sei a resposta. Por que eu vou escolher S e não S? Aqui é simples, eu vou calcular o seno, né? Eu não preciso calcular. Vocês estão acompanhando? Eu vou escolher esse daqui ou esse daqui. Se eu pegar só o cosseno aqui. Se eu ficar só com o cosseno, eu não sei, tá certo? Agora, o seno, eu nem preciso calcular. Eu só preciso saber o sinal do seno, ok? Eu sei que seno de alfa é igual a B sobre C. B é 3, C
é 3, ok? Tudo que eu preciso saber é que o seno é positivo, ok? E aí, dessas duas soluções, só uma tem um seno aqui positivo, tá certo? Que é essa. Essa aqui o seno é negativo. Ok? Ok, professor, ok. Ok, professor. Ok. Então, é sempre comparando, assim, o problema é que você tem os 4 quadrantes. Então, você tem 2 soluções para o cosseno, você tem 2 soluções para o seno, mas aí só uma vai casar com a solução global. Então, dependendo do exercício, você tem que calcular o sinal, você tem que calcular o quê? Então, só chamar sua atenção sobre isso, que cada vez que você vai fazer uma função inversa, você tem que se perguntar, ok? Então, ok, essa aqui está feito. Aqui, realmente é trivial, essa questão aqui, ela vem depois que a gente já resolveu coisas bem mais complicadas, ok? Então, qual é a amplitude? Aqui a gente tem essa onda aqui, ok? Que é uma onda harmônica que se propaga. Aqui a gente não sabe exatamente o que é em z igual a 0, por exemplo, ok? Então, na verdade, aqui a gente tem duas, ok? Eu vou corrigir um pouquinho o que eu escrevi antes. Qual seria a forma aqui? Eu posso escrever que y, por exemplo, de z e de t, ok? Pode ser igual a 3 seno. Eu vou colocar aqui o kz, tá certo? Mais 2t menos π sobre 3, ok? Só que quando eu faço aqui z igual a 0, eu não sei muito bem como é, tá certo? Então, eu tenho duas ondas, ok? Que correspondem a essa função aqui para z igual a 0, ok? Sem saber tudo, eu não sei se ela... Aqui eu não sei se ela está se propagando no sentido positivo ou negativo do z, tá certo? Porque pode ser mais kz mais 2t, ok? Ou pode ser menos kz, tá certo? Então, por exemplo, se fosse mais kz mais 2t, então se eu tiver kz mais 2t, essa onda se propaga no sentido... Qual é o sentido de propagação aqui? Z negativo. Z negativo, ok? Ela se propaga no sentido dos Z negativos, ok? Essa aqui não importa, ok? É só uma constante, ok? E aí, se for menos kz mais 2t, aí vai ser Z positivo, tá certo? Então, só chamar sua atenção sobre o fato que tenha mais aqui não quer dizer que seja no sentido negativo, porque, na verdade, tem menos aqui, tá certo? Então, aqui a gente vai ter V é igual a mais... ok, V vai ser igual a mais, nesse caso aqui, né? Ômega sobre K. É isso? Ok? Então, no sentido positivo. E aqui, ó, V vai ser igual a menos ômega sobre K. Ok? Então, só parêntese, tá certo? Então, aqui a gente não se preocupa com isso. A gente só tem, ok? Essa função aqui para Z igual a 0. Ok? Então, a gente não sabe se a onda vai para cá ou para lá. Tá certo? Então, a gente quer saber a amplitude. Então, a amplitude, esse aqui é trivial. Quanto é a amplitude? É 3. 3. Aí, que a unidade é a unidade de y. Então, normalmente, é por isso que nos exercícios é dito, né? A y é dado em centímetro, em metro, não sei o que, etc. Ok? 3. E aí, eu vou colocar aqui unidade. Não esqueçam da unidade quando ela tiver, ok? É muito raro ver um negócio assim sem unidade, ok? A frequência. Como é que a gente vai calcular a frequência? Eu não sei como foi na sua aula, se vocês chamaram de F ou de Ni a frequência. Foi Ni. Ni, né? Ni. Ni. Ok. Então, Ni, a gente pode calcular ela de duas maneiras. A gente pode dizer que é 1 sobre T, ok? Também a gente pode dizer que é ômega sobre 2π, ok? Então, tanto faz. O que a gente tem aqui é ômega, ok? Quanto é ômega?
2 É 2, radianos ok? por segundo. Aí 2, ok. Então, a gente vai supor, ok? Só para ilustrar aqui, vou dizer que esse aqui é segundo, tá certo? Mas se não for, realmente... Então, se esse aqui é segundo, vai ser 2 e a unidade vai ser radiano por segundo, tá certo? Se for, por exemplo, microsegundo, ok? Você pode dizer que o tempo é dado em microsegundos, ok? Então, aqui você teria ômega igual a 2, ok? E aí seria o quê? Lembram? Radiano por microsegundo, ok? Vocês têm que se lembrar que quando você multiplica ômega por t, você tem que ter radiano, ok? Então, multiplicando radiano por segundo, ok? Por microsegundo, aí você volta a ter radiano. O que você tem que ter aqui é radiano, tá certo? Então, a unidade vai de acordo. Então, aqui eu estou fazendo como se fosse segundo, tá certo? E aí, mas eu não gosto, eu deveria ter colocado uma unidade aqui, tá certo? Ômega é igual a 2 radianos por segundo, ok? Então, a gente pode calcular T, se a gente quiser, ok? Então, T é igual a 2π sobre ômega, é igual a 2π sobre 2 radiano por segundo, ou seja, é igual a π segundo, tá certo? E aí, se for segundo, realmente. E aí, nesse caso, ni, que é igual a 1 sobre t, vai ser 1 sobre π. E qual é a unidade de ni? Como é o contrário, a gente pode dizer que é por segundo, ok? Ou tem um nomezinho, essa unidade, que é hertz, ok? Ok. E tem a última questão aqui, que é o atraso temporal, ok? Então, a gente já fez isso aqui. Então, atraso temporal em relação ao quê? Em relação a essa função, se a gente só tivesse 3 seno de 2t, tá certo? Então, a defasagem aqui, essa constante, menos π sobre 3, ok? Corresponde a uma atraso, se você tiver uma onda que oscila como 3 seno de 2t, ok? E uma segunda onda, que seria essa, 3 seno de 2t menos π sobre 3. Qual é o atraso temporal, ok? Dado por essa defasagem aqui, ok? Então, vocês lembram que é ΔT, que é o atraso temporal, tá certo? Correspondente. Então, você teria 3, a sua função seria 3 seno de 2, ok? A primeira seria t, e aqui você seria t mais ΔT, tá certo? Aí seria 3 seno de 2t mais 2ΔT, ok? E aí você tem aqui que 2ΔT, ou seja, ΔT é o atraso temporal, ok? E 2 aqui, tenham cuidado que não é um número qualquer. Essa aqui é ômega, tá certo? Então tem unidade, tá certo? Então esse aqui não é segundo, esse aqui é radiano, tá certo? É igual a menos π sobre 3, ok? Então você tem que ΔT é igual a menos π sobre 6. E aqui, qual é a unidade? Se esse aqui é radiano por segundo, ok? Estou colocando o segundo aqui porque eu disse que era em segundo, tá certo? Então, tá certo, ok? Então, é só multiplicar. Esse aqui é um ômega ΔT, ok? A frequência angular vezes um atraso, um deslocamento temporal. Tá bom? Ok. Amplitude, frequência angular, blá, blá, blá. Ok, tudo isso, tá? ΔT igual a menos π sobre 6. Ok. Acho que aqui eu repeti o slide. E aí, acho que esse aqui é o último exercício dessa lista, ok? Então, a gente tem uma corrente. Então, dessa vez, a gente sabe que essa função aqui é uma corrente, ok? Em ampere, ok? É dada por um circuito corrente alternada, 30 seno de 120 π
t, ok? Onde o tempo é medido em segundos e a corrente em amperes. Então, essa aqui está correta, a gente sabe as unidades, ok? Então, aqui, qual é a corrente máxima? De novo, essa aqui é uma questão trivial depois do que a gente fez, tá certo? Isso aqui é uma oscilação, ok? Então, você tem I de t igual a 30. Então, você tem que I, a corrente em função do tempo, é igual a um I0, ok? Que é a corrente máxima. Seno de ômega t, ok? Φ igual a zero, se quiser, eu posso escrever Φ aqui. Φ igual a zero, claramente, não tem constante de fase aqui. Ômega, quanto vale ômega aqui? 120 π, ok? 120 π, e aqui eu posso escrever com segurança que é radiano por segundo, ok? Porque aqui está escrito que o tempo é medido em segundos, ok? Então, ômega é 120 π radiano por segundo, ok? Então, a corrente máxima, essa daqui é o que eu chamei de I0, ok? I0 é igual a 30 amperes, ok? Porque também é dado que é ampere, ok? E que mais a gente quer saber? Em qual tempo ela ocorre? Quando é que a corrente tem esse valor de 30 amperes, tá certo? Quando é que ela ocorre? Para que I seja igual a I0, 30 amperes, ok? Essa daqui tem que ser igual a 1, tá certo? Quando seno de ômega t, e aí já vou botar somente ômega t, porque φ é igual a zero. Quando seno de ômega t é igual a 1, tá certo? E aqui eu vou botar 1, não vou botar o mínimo menos 30, ok? Vai ser realmente esse valor quando ele está com o valor máximo, ok? Então, isso equivale, ok? A ômega t igual. Seno de ômega t igual a 1 vai ser ômega t igual a π sobre 2, ok? Radianos, ok? Ou seja, não, desculpa. Π sobre 2, na verdade, vai acontecer bastante, ok? Mas vai acontecer, essa aqui vai ser o primeiro, e depois vou chamar de, eu vou botar um número 0, 1, 2, eu vou chamar de Q, tá certo? Então, vou escrever aqui Q igual a 0, 1, 2, etc. Q vezes 2π, né? Ok? Porque quando o seno de ômega t é igual a 1, quando ômega t é igual a π sobre 2, aqui, tá certo? Aqui o seno é igual a 1. Só que aí o ângulo vai continuar, né? A fase vai continuar, e aí de novo 2π depois vai voltar. 1, 2, 3, é isso que eu coloquei aqui, tá certo? Então, você vai ter que o tempo vai ser igual a π sobre 2 ômega, ok? Mais Q 2π sobre ômega, ok? Então, ômega a gente disse que era o quê? 120, né? 120 π, então vai ser π, vai ser 1 sobre, né? Saiu π, 240, ok? Segundos, ok? Mais 2π sobre ômega. Ok, vou dividir 2π, vai dar 1 sobre 60, né? Q sobre 60 segundos. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro tempo, ok? Quando Q igual a zero, ok? Então, vai ser o primeiro tempo. Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de TQ. Vai ter vários momentos que vai chegar a esse valor. O primeiro vai ser quando Q igual a zero, 1 sobre 240 segundos. O segundo vai ser para Q igual a 1, vai ser 1 sobre 240 mais 1 sobre 60. Depois 1 sobre 240 mais 2 sobre 60, etc. Ok? É propriedade de todo movimento periódico, né? Qualquer grandeza periódica. Ok? Perguntas?
Ok. Então, eu vou passar para... Então, essa aqui foi a lista que vocês já entregaram. Eu queria fazer... então, esse aqui, esse exercício, ok. Eu queria fazer esse daqui, que é um problema bastante geral, ok? Sobre a parte das equações de Maxwell, ok? Como Maxwell, ele fechou o conjunto de equações pegando as 4 equações do eletromagnetismo, né? Amperes, Faraday, Gauss magnético e Gauss elétrico. Ele corrigiu, ok? Uma assimetria que estava na lei de Ampère, ok? Com a corrente de deslocamento, ok? Então, a gente vai fazer uma aplicação agora. E, basicamente, a gente usa bastante exercícios com capacitores de placas paralelas, porque é o mais simples, ok? Para justamente manipular um pouquinho essa corrente de deslocamento, ok? Que é uma... Não tem corrente de carga, ok? Não tem... Essa corrente de deslocamento é porque, dimensionalmente, ok? Ela é igual ela tem a dimensão de uma corrente, dimensão no sentido de comprimento é uma dimensão, ok? Então, a dimensão de uma corrente, mas não é uma corrente real com deslocamento de carga, tá certo? E é chamada historicamente de corrente de deslocamento entre as placas, ok? Então, a gente pode ir um pouquinho devagar aqui, porque esse exercício, na verdade, é o seguinte. Então, você tem um capacitor de placas paralelas, ok? Circulares, ok? Então, eu vou desenhar uma dessas placas aqui, tá certo? Ela tem um raio que eu vou chamar de R, ok? Então, eu tenho que R é igual a 28 centímetros. Ah, não é diâmetro, desculpa. É diâmetro? Ok. Ah, então os cálculos que eu fiz estão errados. 2R é igual. Então, o que eu fiz, na verdade, estava correto. Okay. Então, 2R é o diâmetro aqui, 28 centímetros, ou seja, o raio é 14, tá certo? E ela está sendo... Não é, esse aqui não é o exercício da segunda lista, não, né, tá certo? A segunda lista vocês vão fazer, entregar na terça, mas eu acho que essa aqui pode ajudar. Então, temos esse daqui eu estou olhando de frente e agora vou olhar de lado. Então, essa placa aqui, ela está aqui, por exemplo. Vou tentar fazer ela um pouquinho mais vertical, ok? E tem outra igual aqui, paralela, ok? E aqui você tem a corrente de condução, né? Realmente, ok? E aí, quando você está carregando ou descarregando o capacitor, você tem essa corrente, ok? Você tem um campo elétrico variando entre as placas, ok? E é no momento que a gente vai usar, então, essa noção de corrente de deslocamento, ok? E o que a gente tem aqui, eu peguei um exercício prontinho, então não sei se vocês viram isso aqui na sala, mas é tranquilo, né? É dado em termos de, não de corrente, mas de uma densidade de corrente de deslocamento entre as placas, ok? Então, o que seria isso aqui? Vou chamar uma densidade de corrente, em geral, a gente chama de J, ok? Eu vou chamar ela de JD, ok? É uma densidade de corrente de deslocamento, ou seja, é uma corrente de deslocamento, que eu vou chamar de ID, okay? Sobre uma área, ok? Então, essa aqui vai ser, a unidade vai ser amperes, ok? Eu vou escrever por extenso, porque eu coloquei aqui a área A. Amperes por metro quadrado, tá certo? Isso é a unidade de densidade de corrente de deslocamento, ok? Acho que não tem dificuldade nisso. E a gente sabe que essa JD, ok? É considerada, a gente despreza os efeitos de borda, o que na borda pode ser um pouquinho diferente, mas a gente despreza e diz que essa densidade de corrente é igual a 25 amperes por metro quadrado, ok? Inclusive, eu vou mudar essa anotação aqui, porque pode ser, eu vou chamar de S, ok? Essa é a
é a área, tá? Então, 25 amperes por metro quadrado, ok? E aí, a gente quer calcular o campo magnético B, ok? A uma distância de 50 milímetros, ok? Então, você sabe que esse aqui é 14, por exemplo. Então, 5 centímetros vai ser lá dentro, ok? Não vai ser fora das placas, vai ser, sei lá. Aqui seria 7, seria uma distância assim, ok? Você tem o eixo de simetria das placas, ok? E aqui você tem o Rzinho, que eu vou colocar aqui, por exemplo. Ok? Dentro das placas, ok? A gente quer saber o valor do campo magnético, ok? Essa distância do centro, tá certo? Calculo o campo magnético a uma distância R igual a 50 milímetros, ok. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar aquela... Entre as placas, ok? Vocês lembram que a gente vai calcular a circulação, ok? Do campo magnético, ok? Aí, dependendo de como são as cargas, se elas são assim. Então, basicamente, a gente tem um DLzinho aqui, ok? E a gente tem um Bzinho que é aqui, tá certo? E a gente vai calcular ao longo dessa curva aqui, ok? C é esse círculo aqui, de B escalar dl, ok? B e dl são colineares, ok? E B vai ser constante, ok? Então, a gente vai ter que vai ser B, ok? Que multiplica, você vai calcular esse comprimento, né? Ou seja, é 2π vezes o raio desse círculo que você está calculando a circulação. Até aqui está tudo bem? Então, essa aqui é só o cálculo dessa parte aqui. A segunda parte da equação, ok, de Ampère-Maxwell, ok? Como a gente está no meio aqui, entre as placas, não tem corrente de condução, então eu não tenho mísero I de condução aqui. Mas eu posso escrever, então eu vou escrever aqui. Eu não sei como foi apresentado esse aqui, mas eu vou escrever aqui como uma corrente de condução, ok? Se for qualquer. Não, mas aqui, essa corrente de condução é zero, né? É entre as placas. E aqui, eu vou ter aqui a corrente de deslocamento. Só que essa corrente de deslocamento vai ser... Ela não é a mesma em todas, ok? Então, vai depender desse raio aqui, tá certo? Tá bom? Até agora? Vocês viram isso, né? Sim, sim, a gente viu sim, professora. Ok. É porque eu não assisti a aula e eu não sei exatamente como que foi apresentado. Então, é por isso que a gente diz que é uma corrente de deslocamento. E, na verdade, uma vez que eu digo que essa aqui é zero, vocês lembram que é o quê? É μ0, ε0, e a gente tem aqui d φe sobre dt. Não é isso? Que é a taxa de variação do fluxo de campo elétrico, ok? Através dessa superfície, ok? Ok. Então, se faltar espaço, eu tenho mais algum espaço aqui, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho, ok? Eu quero calcular o que é B, ok? Então, eu tenho essa expressão aqui que é igual a esse daqui. Então, eu tenho que escrever, por enquanto, eu não vou usar essa aqui, vai ser mais na segunda pergunta que eu vou ter que calcular ds sobre dt, ok? Então, por enquanto, eu não vou usar essa aqui, eu vou usar essa parte aqui no item B. No primeiro, eu vou usar só isso, que B, a circulação de B, ok? É igual a μ0 e D. Como é que eu vou relacionar essa corrente de deslocamento com a corrente, a densidade de corrente aqui, ok? Então, eu vou escrever, eu acho que eu vou escrever, deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu tinha calculado isso aqui. Ok. Eu quero escrever isso aqui na função, na verdade, em função de JD, tá certo?
Então, eu vou aqui. Ok? Então, JD, a corrente, ok? É igual a ID. Eu vou escrever total sobre... ID total quer dizer, é toda a corrente de deslocamento entre as placas, ok? Inclusive, não sei se vocês chegaram a comentar que se você pegar toda essa área aqui, ou seja, você vai fazer circular aqui, ok? Com o raio da placa, ou mesmo com o raio superior, ok? Qual vai ser a corrente que vai ser lá dentro? Ela tem que ser igual, essa corrente de deslocamento total, ela tem que ser igual à corrente de condução aqui, tá certo? Agora, a densidade de corrente aqui, tem uma densidade de corrente. Aqui é um fio, né, metálico, com um fio condutor, ok? Então, a densidade de corrente nesse fio e a densidade de corrente de deslocamento aqui, qual é a maior densidade de corrente? É aqui ou aqui? Sabendo que a corrente total aqui é a mesma que aqui, tá certo? Mas aqui esse diâmetro do fio, ele é muito menor, né? É muito menor do que aqui. Você não tem um fio que tem 14 centímetros de diâmetro, ok? Ele tem uma fração de milímetros, um milímetro, vamos dizer. Então, a corrente aqui e a corrente aqui são iguais, né? A corrente de deslocamento total é igual à corrente de condução, mas a densidade de corrente ela é muito maior aqui que aqui, obviamente, tá certo? É como se aqui você tivesse um fio condutor de 14 centímetros de diâmetro, ok? Então, uma densidade de corrente muito baixa, ok? Então, essa densidade de corrente aqui é igual ao total sobre a área total é o quê? É π, e aqui vou escrever πr ao quadrado, tá certo? O então é igual a ID, que vai depender de R. O que é a diferença entre ID total e ID de R? É que você vai pegar só, se você imaginar que você tem a sua placa assim, ok? Então, aqui você tem R maiúsculo e aqui você tem um R minúsculo, ok? Um círculozinho menor. A corrente que está aqui dentro, ok? Vai ser essa. E ela é menor que a corrente total, porque você só está pegando uma parte, tá certo? Tranquilo, né? E aí, essa aqui vou dividir por π Rzinho ao quadrado, tá bom? Então, voltando aqui a minha expressão, ok? Vou reescrever aqui. O que eu escrevi antes é que B, a circulação, lembra? B, que multiplica 2π Rzinho, ok? A circulação de B nesse círculozinho, ok? R, é igual a μ0, ok? Vezes a corrente de deslocamento, mas não total, é de R, tá certo? Então, vai ser igual a μ0, ok? Vezes ID de R é o quê? É π R ao quadrado vezes a densidade de corrente, ok? Essa densidade de corrente, ela é constante, ok? Sobe em todas as placas, ok? Só que você aqui só vai pegar uma parte. Então, a corrente aqui, ela vai ser menor do que a corrente de deslocamento total, tá certo? E uma vez que você tem esse aqui, aí é só resolver, né? E o que a gente está querendo encontrar aqui é o campo magnético, tá certo? Então, B vai ser igual. Primeiro, eu não vou fazer aqui porque não tem π aqui, tá certo? Mas vai ser igual. Então, eu vou reescrever tudo. μ0 π R ao quadrado, JD, densidade de corrente de deslocamento, ok? Dividido por 2πr, ok? E aí eu posso simplificar. Π vai embora, R ao quadrado, ok? 2 vai embora e fica isso aqui. Então, é μ0 sobre 2 vezes a corrente de deslocamento, ok? Deixa eu ver se é isso. μ0 sobre 2 vezes R. Pronto, ainda bem que eu estou olhando, ok? Ficou um R aqui, ok? Então, μ0, vocês lembram? É 4π
10 a menos 7 Henri por metro, ok? Ok? Vezes. Então, esse aqui é Mi0, tá certo? JD, lembram que é 25, eu acho, né? JD é 25 amperes por metro. Aqui uma coisa muito importante que eu estou fazendo é colocando as unidades, ok? Isso, para vocês engenheiros, particularmente, ok? Isso é uma coisa, ok? Que é muito, muito importante, ok? As unidades, isso permite detectar erros no final, ok? Porque no final, o que eu vou tirar de resultado aqui, com todas, você faz o cálculo dos valores, ok? E também das unidades. E a unidade que vai resultar aqui, ela tem que ser a unidade disso daqui, ou seja, tem que ser Tesla. E se não é Tesla, aí tem um erro em algum lugar. É uma maneira muito boa, ok? De detectar erros, inclusive, ok? Então, 25 amperes por metro quadrado, esse aqui é JD, vezes o R é quanto? É 50 milímetros, né? Então, vou colocar aqui 50, 10 a menos 3 metros. Eu vou colocar tudo na medida do possível, no sistema internacional sobre 2, ok? Então, vamos lá. Se a gente fizer o cálculo, na verdade, o cálculo eu fiz porque esse aqui era menor. Verifiquem, ok? Verifiquem, vocês sabem que eu faço erros. Então, eu achei 7,85, 10 a menos 7, ok? Então, o que é esse 7,85, 10 a menos 7? É 4π, 10 a menos 7, vezes 25, vezes 50, 10 a menos terceira, ok? Então, dá isso, tá certo? E agora, eu vou colocar a segunda parte, que é tão importante quanto esse número aqui, que é das unidades. Então, qual é a unidade? Você tem esse metro aqui, que vai cancelar com esse por metro aqui. Então, vai sobrar Henri, ok? Vezes ampere por metro quadrado, ok? Aí, eu não gosto muito dessa unidade, porque eu não sei o que é, tá certo? Então, vocês têm que verificar, ok? Que esse aqui deve ser igual, ok? Qual é a unidade, o nomezinho dessa unidade aqui? Tesla. É Tesla, ok? Tesla. Eu vou colocar por inteiro, porque para não pensar que é período, tá certo? Tesla. Aí eu vou colocar aqui um ponto de interrogação e fica como exercício para vocês verificarem que é Tesla, ok? Porque que eu não sei assim, olhando, porque ampere e metro quadrado são unidades básicas do sistema de unidades internacionais, tá certo? Vocês lembram que são 7, eu acho, né? Tem metro para comprimento, tem segundo para o tempo, tem amperes, tem quilograma, tem, bom, eu não me lembro quais eu falei, tá certo? E eu gostaria, então, Henri certamente não é uma delas. Henri é uma unidade derivada, assim como Tesla, tá certo? Então, eu vou escrever alguma coisa aqui que vocês podem verificar. Tesla, no sistema internacional de unidade, ok? É quilograma, ok? Por ampere, por segundo ao quadrado. Segundo ao quadrado, tá certo? Unidade de base, unidade de base, unidade de base, tá certo? Henri, no sistema internacional, ok? É quilograma, metro quadrado, ok? Eu não vou redescobrir como fazer isso aqui, tá certo? Eu fui na Wikipedia para achar o que sem perder muito tempo com isso, ok? Segundo ao quadrado vezes amperes ao quadrado, ok? Então, verifique, aí é muito simples, né? Verifique multiplicando isso em Henri por ampere dividido por metro quadrado, você encontra isso que é Tesla, ok? Eu garanto que é, ok? Mas isso é uma coisa muito importante que vocês têm que se acostumar a fazer, que é a análise dimensional, verificar que as unidades estão corretas. Isso permite encontrar erros, por exemplo.
Ah, tinha um mili, alguma coisa aqui, por exemplo. Aqui eu não escrevi 10 a menos 3 metros, botei milímetro. Então, esse milímetro aqui não vai se cancelar com esse metro aqui. Vocês estão vendo? E aí, ajuda a encontrar erros, tá certo? E aí, para terminar, então, eu acredito que esse aqui possa ajudar vocês a resolver a segunda lista. É mais complicado que a segunda lista, tá certo? Vocês podem ver aqui, o que eu encontrei aqui, esse B. Ok, eu encontrei aqui uma relação muito interessante aqui. Eu vou reescrever aqui. B é igual a μ0 sobre 2 JD vezes R, ok? Essa expressão aqui, ela vale para qualquer R que seja menor do que o raio das placas, tá certo? Ainda bem, né? Porque quando R é maior que as placas, eu vou continuar aumentando o meu campo magnético. Eu saí das placas, ainda estou aumentando o campo magnético, não pode, né? Certamente o que você está esperando é que quando você ficar com um raio maior do que o raio das placas, esse daqui deve ser alguma coisa que vai diminuir quando você se afasta das placas, ok? Fisicamente é isso que a gente está esperando, ok? Então, isso é uma primeira relação, ok? E agora, só colocando como vai ser a diferença se você pegar agora um R, ok? Estou saindo um pouquinho da pergunta, mas se você pegar um raio agora que é maior que o raio das placas, ou seja, você tem as placas aqui, que tem esse raio R aqui, e você vai calcular o campo magnético, ok? Passando uma, ok? E R agora é esse daqui, ok? Como é que vocês vão calcular isso aqui? Aí, realmente, vocês têm que aplicar, a definição é muito bom, vocês aplicam a definição, ok? Então, vocês aplicam que a circulação de BDL sobre esse novo aqui, né? Esse aqui vai ser esse círculo C, ok? Então, vai ser o quê? Aí eu vou aplicar a definição. É 2πr, ok? Esse raiozinho aqui, vezes B, tá certo? Isso aqui é igual ao que tinha, só que agora R é maior que o raio das placas, ok? Essa aqui é o cálculo dessa expressão aqui, tá certo? Por outro lado, eu vou aplicar a lei de Ampère-Maxwell, tá certo? Entre as placas, então vai ser o quê? Vai ser μ0, ok? E aí vai ser o quê? Não vai ser o ID, a corrente de deslocamento que você vai pegar é só essa, né? Não tem, aqui é 0, tá certo? Então vai ser ID. Não vai ser ID de R, vai ser ID total. Tá certo? Tá ok? Porque você não pode ter um corrente de deslocamento maior, ok? Fora das placas não tem essa corrente de deslocamento. Então, você só vai pegar essa aqui, tá certo? Então, você espera que você vai ter esse campo magnético máximo aqui, né? Porque vai ser exatamente... Mas assim que você se afastar, você vai começar a acrescentar contribuições 0, ok? E aí o B deve diminuir, tá certo? Então, vai ser igual a μ0. O que é o ID total? É a densidade de corrente, ok? De deslocamento, vezes a área, que é R ao quadrado, tá certo? Então, vocês podem ver que é diferente da relação que a gente tinha antes, porque aqui é R maiúsculo, R minúsculo, R maiúsculo. Agora não tem mais simplificação não, tá certo? Então, se a gente colocar aqui, só para escrever a relação, eu vou escrever aqui B é igual. Então, eu vou dividir aqui por 2πr. E aqui eu tenho μ0 JD, ok? Vezes π R ao quadrado, tá certo? Então, o π sai. Aí eu tenho μ0 JD, que é o mesmo que a gente tinha lá. Por exemplo, nesse exercício é 25 amperes por metro quadrado, ok? R ao quadrado. Essa aqui é uma constante, ok? Isso aqui é um valor que você já pode calcular, ok? E agora você vai colocar sobre 2R. E não é que é bem físico isso, porque quando eu vou aumentar o raio aqui, então B vai diminuir, é 1 sobre R. É isso que eu estava esperando, não é? Então ele vai aumentando
enquanto você só pega parcialmente essa corrente de deslocamento, então aqui é zero, obviamente, que essa área aqui é nula, aumenta, 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 é máxima para o raio R pequeno igual ao raio das placas, e aí, assim que o raio R pequeno for superior, aí vai diminuindo. Tá ok? Então, esse aqui eu acho que tem um exercício na lista que vai... Professora, Sim, pode falar. na lista, a senhora não deixou explícito em quem que a gente quer, em função de quem o campo, né? Se é em função da densidade corrente ou da corrente de deslocamento. Então, quando eu resolvi, eu parei na M0 e de deslocamento. Estaria correto também ou a senhora quer em função de densidade corrente? Ah, não tem valor não para fazer? Ok, eu vou olhar isso aqui. A senhora deixou só letras. Ok, eu vou dar um retorno sobre isso, tá certo? Porque deveria ser um problema com... Ok, eu vou olhar. Assim que terminar essa aula, daqui a pouco, eu vou olhar, tá certo? Eu vou terminar aqui com o segundo exercício, a segunda parte desse exercício, que é a seguinte. Calcule de S sobre dt na região entre as placas, ok? Aí é tranquilo, porque a gente, de novo, então esse aqui é o B. A gente quer o ds sobre dt entre as placas, ok? Então, vocês lembram que essa equação de Ampère-Maxwell, BdL, ok? Entre as placas é μ0 vezes id, ok? Aqui não tem corrente de condução entre as placas, ok? Entre as placas, ok? É igual a μ0 epsilon0 dφ sobre dt, ok? Então, uma variação de fluxo do campo elétrico, ok? Através de qualquer superfície que passa pela curva aqui C, tá certo? Então, ela vai produzir um campo magnético, ok? Entre as placas. Então, é igual a μ0, epsilon0. A gente despreza os efeitos de borda, diz que é uniforme, então ok, se a gente tiver um I constante, uma densidade de corrente constante, ok, desculpa. Aí estou falando, realmente está errado. O que é constante aqui é a área. É justamente varia. A gente está carregando ou descarregando. Ok? Então, a área é... Le flux, Marcos, sont multipliants. Le flux, c'est dE. Então, vou escrever aqui dE sobre dt. Vezes a área. Se a surface é constante, pi r ao quadrado. Ok? a dérivée c'est sur le... Ok, então a gente tem tudo aqui. De novo, aqui eu vou ter que esse daqui é 2π r, ok? Eu vou pegar a circulação ao longo do círculo aqui, vezes b, ok? E eu vou ter esse daqui, tá certo? Então, vocês calculam ds sobre d. Mais tu es en train de prendre exactement ce R là ou le R petit? Ici. Não, C'est não. quelle circulation? É C'est exactement là. total. Eu quero definir... Eu peguei pi r ao quadrado aqui, então eu pego o r aqui. Ok. Mais Ok. tu peux prendre ton R. Não, plus grand. eu posso pegar para um menor... Não, para o maior eu fiz já. Ok? Ok. Como é constante, eu posso também fazer que 2π... Desculpa. Eu posso pegar qualquer raio, na verdade, né? 2πr igual a μ0 epsilon0 ds sobre dt. ds sobre dt é constante, ok? Vezes π r ao quadrado, ok? Ok. Só que aqui era entre... Ok. Então... sim. E aí vocês precisam do B, enfim. Acho que, na verdade, a maneira de fazer isso aqui talvez seja escrever que ds sobre dt. Desculpa. Ô, professora, Sim, sim. Aqui Sim. não, porque aqui você vai complicar, você vai ter que calcular o B para esse R aqui. Então tem uma maneira mais... Só que eu cheguei no final do meu slide, eu não posso mais.
não Eu vou poderia apagar isso aqui, tá certo? Para liberar espaço e... Sim. É uma pergunta ou uma sugestão? Sim, uma pergunta. Por exemplo, se o valor da corrente, no caso, o valor da corrente real, ele é dado, então entre as placas, o valor numericamente vai ser igual também, né, deslocamento, É, correto? a total, exatamente. Aí você pega Exatamente. o raio da placa. Aí se eu tenho uma corrente de deslocamento, eu não poderia calcular essa variação do campo apenas por expansão de z, dLdt, não? Exatamente. Deixa eu apagar aqui, porque eu deixei alguns slides livre no final, mas eu não tenho mais. Aí eu vou fazer aqui. Eu posso fazer ela maior. Que apagador pequeno. Ok, só terminando então aqui. Eu tenho um cantinho aqui, eu vou fazer aqui, tá? Ok, então, de fato, você tem que... aquela circulação, ok, você tem que ir μ0 id é igual a μ0 pi. Esse aqui é o total, né? Por exemplo, μ0 pi r ao quadrado jd, ok? É igual a μ0 ε0 pi r ao quadrado ds sobre dt, ok? Estão entendendo aqui? Eu usei id, então são várias maneiras, na verdade, de escrever a mesma coisa, tá certo? Aqui eu escrevi a corrente de deslocamento. E essa aqui é igual a... Aqui a gente não tem a corrente, né? A gente tem a densidade de corrente para esse exercício. Mas em outros exercícios, por exemplo, eu acho que da lista você tem a corrente no fio, tá certo? Então é Sim, I de no condução, exercício é dada a tá corrente. certo? Mas aqui esse ID total para ser igual a esse daqui é total, tá certo? Cuidado, né? Ok? Então, o total é a densidade de corrente, ok? Vezes a área total entre as placas, e aí você tem essa daqui. E aí, realmente, qual é a relação, então? Você tem uma relação muito simples, que é esse πr ao quadrado sai, então, e o μ0 também, então você tem que JD, ok? μ0 πr ao quadrado é igual a y0, ok? Então, nesse exercício, particularmente, é muito simples, porque você tem o JD, e aí o ds sobre dt você calcula simplesmente dividindo essa densidade de corrente de deslocamento por y0, ok? Aí vocês vão ter que mexer um pouquinho, então os exercícios da lista não são exatamente esse daqui, mas eu espero que com esse exercício vocês entenderam um pouquinho. Qual é o cuidado que vocês têm que ter? É a cada passo ter cuidado. Quando você calcula a circulação, verificar qual é o raio, ok? Em geral você pega um círculo, né, obviamente. O raio dessa curva que você vai calcular a circulação de B, ok? Aí, a corrente de deslocamento, ter cuidado de não pegar mais do que tem, ou seja, por exemplo, nesse caso aqui, você tem corrente de deslocamento até o limite da placa, fora isso é zero. Vocês estão entendendo? Ou seja, cuidado com o raio das placas e o raio da sua circulação, tá certo? Então, é muito importante aqui o limite entre esses dois regimes, dentro das placas e fora das placas, ok? Dentro das placas, cresce linearmente com o raio, ok? O campo magnético. Fora das placas, diminui em 1 sobre R, tá certo? O que a gente viu, ok? Então, é só fazendo exercícios que vocês vão dominar isso aqui, ok? Então, basicamente, é só isso que eu vou apresentar hoje. Então, se tiver dúvidas, ok? Então, eu vou fazer a lista e aí ver realmente se tem um problema, eu vou dar um retorno para vocês, ok? Pelo cigarro, ok? Ok, tá todo mundo bem quietinho, todo mundo entendeu. Ah, tem no chat uma questão. Bom, essa aqui era com... Conseguiu entrar o seu amigo, Edson? Eu vi agora que alguém estava tentando entrar. Sim, tá certo, tá ok. Ótimo. Ok, de toda maneira, ok, eu vou parar aqui a gravação.